Minha mãe foi minha professora e depois disso ela se tornou a minha grande mestra, né? É a mestra da minha vida, foi quem me ensinou o que eu sei, foi quem me ensinou a não ter medo, né? De enfrentar os desafios, a não ter medo de enfrentar as dificuldades. Quando a gente é mãe, a gente não pensa mais na gente. A primeira pessoa que a gente pensa é no nosso filho. Eu cheguei até aqui por ele me dando forças todos os momentos e todos os segundos. Assim, eu vi uma pessoa, um ser humano abrindo mão dela mesma em prol de mim, em prol da minha irmã. E assim, apostando todas as fichas, assim, sabe? Mesmo quando a gente mesmo não via um potencial na gente, né? Ela apostou todas as fichas. Mãe é amor, né? É tudo. É o que tu tem de conceito de amor na tua vida e da tua mãe. Quando eu tive meus filhos, eu já trabalhava. Não, foi um momento muito assim sublime na minha vida, como é sublime na vida de quem é mãe, né? Um momento assim que a gente não compara com nenhum outro. Desafio muito grande, porque a gente fica com uma preocupação de como os filhos estão sendo cuidados. Na minha época, vou falar que na época não tinha. Hoje é bem mais fácil, você tem um celular. Na minha época isso não acontecia, não tinha celular. Já faz muito tempo. A maternidade me ensinou muita coisa. Ensina que o amor é incondicional, ensina que aquela criança depende da gente para tudo. Chegava na empresa, colocava o colchãozinho dela debaixo da mesa e deixava ela lá e eu ia trabalhar. Até ela ficar crescidinha, ela mesmo, até hoje ela lembra, mãe, eu lembro quando a senhora me levava para trabalhar e eu ficava lá debaixo da sua mesa. Desde a pandemia, a empresa permitiu que eu ficasse, porque eu não tinha quem deixar os filhos, e para mim foi maravilhoso, porque eu não tinha mais a preocupação de estar aqui trabalhando e minha filha lá, que era recém-nascida, pequena, né, lá sabendo o que estava acontecendo. A Nilza. Nilza. A dona Nilza. É a Nilza. A Nilza. Bom, eu queria falar um pouco então da dona Nilza, que é uma pessoa com quem eu convivo ligeiramente, que está mais próxima a mim, né? E eu sinto essa energia muito forte vindo da dona Nilza, né? Esse acolhimento, esse carinho, né? Essa preocupação. É como se ela adotasse de fato todo mundo e trata todo mundo como filho, assim. Uma mãezona, e a força dela é inexplicável. Como é que ela consegue? Da onde ela tira tanta força? Mas a gente sabe da onde vem todo aquele amor, dedicação e preocupação que ela sempre tem com a gente aqui dentro. Por toda a trajetória dela, por tudo que ela já viveu, a força que ela teve com a maternidade, isso daí a gente contar com um probleminha, ver que o problema dela é tão grande, foi tão grande, continua sendo, né? E às vezes diminui o nosso, aí faz a gente ficar um pouquinho mais tranquila, porque alguém também está passando por uma coisa bem difícil. Das palavras mesmo que ela escolhe para falar, a forma como ela fala, como ela trata a paciência que ela tem. E até hoje é um grande exemplo, uma grande referência assim, de ser humano mesmo. A forma que ela trata nos melhores momentos, nos piores momentos, nos mais tensos, nos mais brandos. E ela sempre tem aquele olhar assim de mãe. Depois que passa a tempestade, a gente vê aqui aquela mãe presente. A primeira pessoa que vem em mente é a dona Márcia, né? Não só por ela ser a nossa gestora, mas por ela ser uma mãezona, literalmente. Ela consegue acolher a gente não sente medo, a gente sente respeito sobre a pessoa dela, a gente sente confiança de falar os problemas, de falar os pontos fortes. A Márcia, eu vejo muito uma coisa de mãe no sentido de olhar, sabe, e ver o potencial nas pessoas, né? Inúmeras vezes a Márcia virou para mim e falou: Alex, tu consegue, mas Márcia, eu não consigo, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa confiança toda. Ser olhado dessa forma é bem legal, né? Às vezes a gente se cobra tanto que a gente acha que não sou, eu poderia ter sido melhor. Eu volto se olhar para trás, eu posso perceber, eu entendo que eu falhei algumas vezes nessa questão das minhas filhas. E sou grata a Deus porque mesmo que nas situações que aconteceram, eu precisei me afastar um tempo das minhas filhas, que eram ainda crianças e adolescentes, por conta de um filho
doente, tive que ir embora de Belém por um tempo. Então essa ausência me dói até hoje, porque eu perdi um período praticamente da fase de adolescência delas. Mas é assim, eu penso na bondade de Deus, porque elas são filhas maravilhosas, tenho 3 filhos, né? E assim, eu estava cuidando do Vitor enquanto elas estavam em casa. Aí elas se tornaram meninas incríveis, uma mãe incrível, que é uma das minhas filhas, que é a Viviane, a outra tem certeza que vai ser também, porque é uma tia maravilhosa. E eu entendo muito que foi o cuidado de Deus nesse tempo. Né, a mamãe minha sócia aqui. Para mim isso é maravilhoso. Vou chegar. Eu acho que essa rotina, né, de estar com ela, de conviver, de aprender e ver o quanto ela é forte, o quanto ela se dedica e entrega, é muito maravilhoso. Para mim, um aprendizado que é inigualável. Assim, não tem nada no mundo que possa representar melhor para mim esse lugar de mãe, sem que não fosse a mamãe, porque ela é invencível, né? Eu lembro quando eu era criança que a gente passou por muitas dificuldades, né? Mas ela tinha os sonhos dela e eu sempre via ela conquistando os sonhos. Então ela dizia assim: eu vou ter um carro tal, um Fiat Uno. E aí um dia ela comprou um Fiat Uno e eu achei aquilo incrível. Nossa, a mamãe sonha, planeja e realiza. E até hoje ela é essa pessoa. Eu sou muito grata pelo exemplo de mãe que a senhora é. E com certeza eu trago isso para minha rotina com os meninos, porque eu também quero ser essa mãe que os filhos admiram como eu lhe admiro. Feliz Dia das Mães! Ver meus filhos hoje contribuindo com a empresa em que nós estamos trabalhando, em que nós criamos. Eu digo nós, porque quando eu criei essa empresa, eu criei pensando neles, na Melissa e no Miguel. Muito na vida deles, no futuro deles. E hoje vê-los trabalhando comigo, abraçando esse sonho e avançando neste sonho, me realiza como mãe, como profissional e como mulher. Quando eu tive a Melissa, eu tive muitos problemas porque eu era muito jovem na época e tive que enfrentar situações de adultos. Eu era uma adulta, mas ainda estava na fase de sair da adolescência para a vida adulta. E eu aprendi muita coisa com a maternidade, com ela. E ver hoje a Melissa mãe, eu me vejo no passado e vejo que ela, como mãe, é como eu sou com ela. Ela é uma mãe maravilhosa, ela cuida dos filhos dela como uma verdadeira mãe, aquela mãe que realmente nasceu para ser mãe. Enquanto empresária e pessoas que estão comigo colaborando na empresa, a Nilza ela é vista como a mãe de todos, né? Ela cuida de todos e ela seria a pessoa mais importante para esse papel mesmo, porque ela cuida do departamento pessoal, ela cuida de pessoas. A Nilza, como mãe dos colaboradores, ela abraça cada um e ela trata cada um à medida em que eles merecem aquele tratamento, que eles se sentem abraçados por ela. E para mim, na empresa, isso é tudo, porque quando você tem alguém que veste a camisa e que te considera realmente, não só como uma empresária ou como uma amiga, mas como uma irmã. A Nilza, para mim, além de minha irmã, é mãe de todos da empresa. Eu desejo que todas as nossas colaboradoras mães da empresa se sintam abraçadas nesse dia por todos nós e saibam que nós temos a humanidade, a gente sabe o que é ser mãe. A gente internaliza isso para os nossos colaboradores, a gente facilita para aquelas colaboradoras que têm filhos, que precisam estar com seus filhos. Nós não somos aquele empresário que só olha para a razão, mas a gente também olha para o coração. Eu desejo tudo de bom para vocês e que a gente continue junto nessa caminhada.